Isso. Ah, que bacana. E aí, antes de você trabalhar com as biju que você fazia lá, você tinha algum comércio, alguma coisa? De onde que vem essa veia empreendedora, comercial? Pois é, eu fui ver olha, eu acredito eu brinco, né, eu brinco com a minha mãe que ela me pariu atrás de um balcão de restaurante, né, porque meus pais sempre tiveram comércio, né, eu sou de Santa Catarina, sou de Blumenau, Santa Catarina, e meus pais sempre tiveram comércio, x-salada chamava lá, né, os tal os hambúrguer gourmet, meu pai fazia, né, só não chamava assim, Só não né. chamava de hambúrguer Isso gourmet. mesmo. É. Então sempre tivemos, então eu sempre, fui muito dessa área, né, de estar junto com eles trabalhando a vida inteira. Depois eles foram econômicos de clubes, porque lá tem muito clube de cassetiro. E então e Sim. tem as pessoas que são contratadas para cuidar do clube e são e tem aí tem restaurante, tem o bar, tem as festas, tem os eventos, que eu amo fazer, mas eu falava para meu pai: "Eu vou fugir disso", porque nós não tínhamos sábado, domingo, dia Ah, é santo, verdade. feriado, não existia isso pra gente. Então eu vivia aquilo ali até meus 18 anos e eu falava: "Isso eu não quero pra mim". Tanto que eu gosto, eu amo fazer eventos, todo mundo sabe, mas a mim, né, eu sempre digo: "Façam de segunda a sexta". Segunda a quinta de preferência, Sexta porque já são os eventos, né, o restante tem, né, por isso que eu tenho os relacionamentos que você faz, eu foco na família, porque eu tive essa situação, mas, não eu sou honrada por ter aprendido muito com eles. Então, assim, sim. eu fui muito sempre vendedora, sempre gostei muito disso. Então eu só aprendi agora a vender os outros. A vender os outros, Isso né. mesmo. Que legal. Você me perguntou da pandemia, Cláudia, você falou assim: "Ai, o que que vocês fizeram mais?" Nós fizemos, leilão online. Sabe de Nossa, WhatsApp? Não sei se sei. você lembra que entrava alguns grupos e faziam leilão, vendas. Não, de WhatsApp não Nunca soube entrou como. nenhum Não, eu nenhum? nunca Menina, era muito fiz. divertido. Elas Que se matam pra loucura. Você já viu, Fabrício? Eu também não. você fazia lá um leilão, vamos Tá, brincar, porque daí eu falava para as meninas: "Vocês têm que me passar o que vocês vão fazer". Um exemplo, uma massagem de 100 por 50. Tinha que tá, ser algo que seria legal também, né, não adiantava tá. fazer só R$ 1 de desconto. É, tem que Era ser um só algo que você ia tá. vender, era só para se conectar com alguém e virar brincadeira. E aí a pessoa ia seguindo: "Não, mas eu pago 51, 52, 53", daí você dava um tempo, no final vendia. Batia lá. Eu tinha uma cliente que vendia, ela fazia: "Não, então faz lá uma hidratação no cabelo por R$ 10, ela custa 60", mas não, era R$ 10. Aí ela botava, o povo se mata quando dava às vezes vendia até por quase 60. Mas era Caramba. muito legal, então a gente Sim. fez E a muitas vendas. brincadeira também, né, A eu gente acho que fez muita venda, sim, e outros grupos, na verdade, eu já tinha visto outros grupos fazendo. E aí a gente, assim, grupos, eu digo assim, grupos de Whats. tá, mas aí você monta um grupo específico do leilão. Isso Aí mesmo. todo mundo que entra, já entra pra Já participar. entra, porque sabe que vai participar, daí a gente deixa ele fechado até o dia do leilão, e Tá. quando abre, tem uma mediadora, que no caso era elas já me mandavam no particular o que O elas que que queriam elas fazer, queriam. porque se eu esperasse tem muito delay, né, aquela Ah, é questão também, daí verdade. não dava pra esperar: "Ai fulana, agora é sua vez de mandar", então era eu que seguia as regrinhas, mas elas tinham que me mandar. E tinha o delay também, tinha uma que dizia: "Ai, mas eu dei o valor antes", era uma loucura também, E daí porque tinha um horário, tipo assim, todo mundo sabia que naquele horário ia sim, começar. sim. Ai, E que eu legal. fiz um esses dias mesmo que não, né, tipo, dava pra fazer, eu fiz um presencial, que foi super divertido de levantar plaquinha, Ah, que eu pago, foi legal. bem legal, e tinham sobrado alguns produtos, e o que que eu fiz? Eu fiz um online também. Fiquei 4 horas sentada, era só a família, assim, ó, me dando água, me dando alguma coisa pra comer, e eu fiquei 4 horas Sim. sentada, e ali, ó, e a mulherada ali. Então, assim, ali, sei lá, nessas 4 horas gerou mais de 15.000. Então, assim, Caramba. a venda ainda é muito forte em mim, eu gosto muito Sim. dessa parte de vender. Você pegou o tempo da ô produção, você poderia ver uma aguinha pra mim, por gentileza? Ai, pra mim também, uma É, pessoa já vai. nós 2 falamos bastante, né. Você pegou o tempo do Clubhouse, aquele aplicativo? Não sei Não. se você Ah, sim, sim, ele o foi peixe pouco tempo. urbano, não Não, era? não era o Peixe Urbano, ele era um aplicativo que surgiu na verdade ele já existe há muito tempo dos Estados Unidos, mas na pandemia ele explodiu aqui no Brasil, que Olha. é como se fosse uma rede social de áudio, por áudio. Você tem Não. uma paginazinha, você entrava ali, né, fazia seu cadastro, então a pessoa tem um perfil que parece teu nome e uma bio, que ela é mais longa do que o Instagram, pra você contar um pouco mais sobre você. E aí, e daí tem as salas de conversa, como se fosse áudio, audioconferência. Daí quando você entrava numa sala, você via as carinhas de quem estava participando. E daí ele tinha ali no aplicativo, tipo, a diferença do palco e da quem estava na plateia. Então tinha aqui Eu não um vi. risco. Isso foi em eu acho que a pandemia foi em Obrigada por março. Foi em 2021? Deixa eu pensar aqui, acho que foi o ano passado, foi 2021. ai, eu não cheguei a Estourou, ver se eu não me não. engano, em janeiro, fevereiro, janeiro. Janeiro de 2021, acho que é isso. E daí eles liberaram primeiro para iPhone,
então só podia entrar Ah, quem então tinha foi isso. iPhone. Aham. E aí eu sigo umas pessoas estrategicamente no Instagram que são muito envolvidas com tecnologia. E aí, inclusive hoje, a maior parte das que eu sigo eu conheci no Clubhouse. Mas na época eu já seguia ali algumas. E quando eu vi que aquela pessoa publicou que era um lançamento, que era algo novo, eu falei, opa, era para iPhone, eu tenho iPhone, eu falei, vou lá, vou entrar. Entrei. Aí a gente era assim, você caía em sala, como só tinha poucas pessoas, né? Você caía em sala, a primeira sala que eu caí já foi com o Rubinho Barrichello. E Anitta, tinha uma sala que tava Anitta, e quem mais, assim, que era um palestrante famoso? Eu não me lembro, assim, mas eram Mas famosos. Você sim. caía na mesma sala e batia papo de igual para igual. E aí aquilo virou uma febre, e aí muita gente queria fazer networking. Por quê? Porque eu tava fazendo network, por exemplo, com o Rubinho Barrichello, que talvez eu não tivesse uma outra oportunidade, facinho ali, porque eram poucas pessoas que tinham acesso àquele aplicativo. Então as pessoas começaram a ficar viciadas, porque Olha quanto, só. quanto tempo eu demoraria para fazer uma mentoria com, por exemplo, um Flávio Augusto da vida, uma Cris Arcangeli, que são pessoas grandes Sim, players sim, do sim. mercado, que faturam milhões. Quando que eu ia ter uma oportunidade de sentar de frente para eles e dizer assim: olha, eu vendo isso, minha comunicação é assim, o que você me daria de dica para melhorar e trazer mais negócios para o meu, Era né, uma para minha empresa? conversa. Eram conversas. Então, como ele foi se organizando assim, pessoas com muito conteúdo criavam uma sala e as outras vinham e tinham direito a fazer uma pergunta. E isso eu tô te Que falando, você falou, legal. fiquei 4 horas sentada. Essa febre, acho que foi uns 3 meses, assim, forte. Eu passava, eh, sei lá, 20 horas, às vezes, ali. Você tá Colocava brincando. um fone, ia fazendo as minhas coisas da casa. Às vezes, meus filhos estavam em aula online. Aí você já sabia, já deixavam na bio lá, quais os horários das salas daquelas pessoas. Aí eu criei uma sala também toda segunda lá, 2 horas de sala das 9 às 11. E aí, então você se relacionava. Depois, quando eu já estava usando bem pouco, uns 6 meses depois, abriram para o Android. Aí você já não tinha mais acesso àquelas pessoas, porque aumentou a quantidade de usuários. Mas nesse tempo, eu fiz muito networking ali, né, por áudio. Às vezes estava cozinhando, daí liberava um microfone. Te faziam uma pergunta, você tinha que Pergunta, você liberar o podia. microfone e responder. Eu lembro que eu fui passar as férias, né, de janeiro de 2021 com a minha família e tava bem nessa fase, e eu não queria perder nada, né? E aí eu tava lá, às vezes a gente ia almoçar, e eles estavam conversando comigo, daí do nada eu virava e falava um negócio, e eles, ela tá Oi, falando ele com a tá falando com gente, ela quem? tá falando, essa menina tá louca, mas olha, o que eu tirei Você de tá brincando. pessoa, de networking, inclusive a Cris Arcangeli, saí falando no WhatsApp com ela, Que legal. recebendo conselho de gente grande, e cheguei a fazer live com pessoas famosas, porque daí gerou relacionamento ali. Ali você tinha também como se fosse um link que você entrava direto no Instagram da pessoa, para você ver quem era. Olha que Então, interessante. você não tinha cartão de visita. Como é que você fazia naquele network? Você conversava com a pessoa, gostou, ó, já me segue aí no Instagram. Então, ela já entrava no teu perfil, clicava, ia direto, seguia, e você podia direcionar a tua conversa para o Instagram, por exemplo, né? Ah, entendi, Então, entendi. foi um período muito bacana. Então, foram recursos, você falou, eu não conhecia do leilão, que a Aham. gente foi se adaptando e desenvolvendo ao longo desse tempo para Pra não não perder. para não deixar quieto, É. né, porque eu falo, né, a gente tem aquele famoso ditado, né, que enquanto alguns choram, outros vendem lenço. Vai fazer o E quê, né? é por isso que eu digo, não é que eu não tenha problemas, né, não é que a Uhum. gente, né, as pessoas: "Ah, não, mas a Ju sempre tá sorrindo". Lógico, você tem 2 opções, eu não sei se você já viu um post, eu sempre divulgo ele, é um post onde as pessoas estão dentro do mesmo ônibus. E uma tá do lado direito, outra do lado esquerdo. Do lado esquerdo, ela vê, por exemplo, céu, pássaros, ela vê um céu azul. Do lado direito, a pessoa está no caso, Ah, eu acho que eu já numa vi. rocha. E ele é um post bem famoso, assim. Mas Que elas tá assim estão com o rostinho no vidro, um olhando de um cansado, lado. olhando para a É. rocha, não tem o que fazer. Então, olha só que interessante, elas estão no mesmo ônibus, indo passeando né, no mesmo caminho, não talvez indo para o mesmo lugar, mas elas escolhem. Então, a minha escolha é essa. Eu escolho olhar para o céu. Eu não Uhum. escolho ficar triste lá na rocha, onde não, né, não tô vendo nada, onde está até mais escuro, né. Então, assim, é uma escolha. Eu sempre falei para as pessoas: É "Você uma pode escolha. passar sorrindo, você pode passar chorando". Você vai passar por ela, de E alguma aí forma. as redes sociais não são boas, porque elas trazem muita, notícias ruins. Deixa de seguir quem Deixa de posta seguir. notícia ruim. Você tem essa Você escolha. tem essa escolha. "Ai, mas aí assistir", pandemia. A gente assistia muito. Eu me lembro antes de pandemia, lá em Santa Catarina, sempre, né, acontece esses desastres que infelizmente, né, aconteceram agora também. Em 2008 eu estava grávida da minha filha do meio. E aí meus pais moram num morro. E aí a minha preocupação era que eles estavam, né, com algum problema e eles não queriam me contar. E aí eu assistia uma TV onde mostrava um determinado local. Não era o lugar da minha mãe, mas a minha visão era tão preocupante, eu Sim. via que era lá.
porque era, né, chamava, ela tinha o nome Sim. de um morro também, mas não era. Onde a minha mãe estava tudo bem. Eles estavam ilhados, não saía nem de um lado nem do outro do bairro, mas eles estavam bem, ó, na casa deles estava tudo bem, né, eles carregavam lá o celular para poder falar comigo. Mas olha só o que a mídia faz com você. E eu estava grávida, ficava tensa com aquilo. Eu não podia viajar, porque ele não chegava lá. Só chegava de helicóptero e de moto, passava em algumas trilhas. Então, assim, eu já não podia ir, mas eu fiquei naquela preocupação. Até Sim. que eu cheguei um momento, mas por que que eu estou assistindo isso? Se a minha mãe me ligou dizendo que tá Tá tudo tudo bem, bem. né. Então, assim, é uma forma de É você uma seguir, questão de é uma questão de escolha. escolha. Não é Eu que eu não fiz saiba é, da atualidade, a gente precisa saber, mas você vai isso. ver só isso? E aquilo que você pode mudar, né. Eu fiz essa escolha, eu não tenho, a gente não criou hábito, assim, por conta disso eu não tenho TV aberta em casa. Estava Nós também não contando aqui no temos. podcast essa semana aí. E eu brinquei e a minha mãe sempre gostou de ouvir notícias, assim, então ela fala que eu vivo numa bolha. Então eu busco a notícia, quando eu quero, né, e quando eu preciso, mas tem coisas que realmente eu principalmente na pandemia eu prefiro não ver. Quando surgiu lá a pandemia, a minha mãe falou assim: "Olha, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar". Eu estava com meus trabalhos todos sendo cancelados, que eram palestras e workshops mesmo em empresas, Presencial? presencial tudo. E aí ela falou: "Venha pra cá, venha passar uns dias aqui". E aí peguei meus filhos e tal e foi. Ela falou: "Pelo menos aqui a gente se ajuda juntos, né". E aí eu fui. Só que o meu pai assistia essas notícias e ficava vendo os números dos mortos todos os dias, todos os dias. Um dia eu falei: "Não, chega, eu vou voltar pra minha casa, eu vou ver". Aí que foi quando eu realmente lancei o curso online, que eu já tinha lá na plataforma, mas não tinha lançado ele ainda. A plataforma ela vivia de muito trabalho, presencial ainda, né, os contatos vinham pela plataforma, mas as entregas eram presenciais. E e agora você contando isso me fez lembra quando, aquela barreira era o quê? Agora deixa eu tentar lembrar daquela notícia, era da Vale? Teve uma barreira que também rompeu, Ah, era sim, Vale, né? aquela que foi em Minas, não foi? Foi Gente, Minas, acho que foi Minas. que teve a É. barreira lá, que daí teve Sabe uma quando foi situação. isso? Poxa, a gente trabalha o ano inteiro, a gente cansa, você espera o teu momento de férias pra você, se distrair, ficar com a família. E isso quando você me trouxe isso me lembrou, porque foi bem num período que a gente tirou férias raramente, porque cada um trabalha, vai pra um lado, tem Uhum. filho, a minha família consegue se reunir numas férias, consegue ir lá no Natal, né, Sim, no aham. Dia das Ano Mães e novo. tal. E a gente conseguiu naquele ano, foi bem esse ano. Todo mundo foi pra praia, ficamos na mesma casa juntos, estava muito gostoso e tal, e daí um dia eu lembro que a gente foi de manhã, aí sempre tem aquelas pessoas que querem ficar mais em casa de manhã e tem os loucos que vão 7 horas da manhã Pra praia. pra praia. E aí eu fui com os de manhã. Quando eu cheguei na hora do almoço, a Você minha era a louca da prima manhã. eu adoro. Eu gosto de acordar cedo e já ir pra praia. E aí a gente chegou, a minha prima ficou em casa, estava assistindo aquilo. E eu cheguei, olhei uma hora e falei assim: "Ai, gente, pelo amor de Deus, vamos desligar isso?". Porque o único aquilo foi gerando um desespero, porque você começa a ver ali aquela situação, e a minha prima lá, e daí estava o pessoal fazendo almoço e tal, e aquela televisão ligada. Eu falei: "Ai, pelo amor de Deus, vamos desligar isso?". Porque o que que a gente vai poder fazer estando aqui Isso agora? mesmo. Nada. Nós temos aí mais 3, 4 dias únicos que a gente vai conseguir estar junto. Daqui a pouco uma vai para uma cidade, outra vai para outra, a gente não vai se ver. Eu não quero ficar vendo isso, porque tá gerando um sentimento de angústia que não é o sentimento que eu quero ter nesse momento aqui em família. Nessa viagem, Né, né, quando chegar lá, tá bom, eu vou me inteirar agora, se estivesse perto de mim, tem como eu correr ali e resolver. resolver, dar uma ajuda, um apoio, óbvio, né. Parece até que a gente fica longe das notícias, porque as pessoas perguntam pra mim: "Mas você não viu a notícia tal que Aham, aconteceu?". mesma Eu falo: coisa. "Gente, não é que eu sou, não tenho dificuldade nenhuma com a notícia, de assistir a notícia, de saber o que está acontecendo. A minha única situação é porque, você vai ver aquilo e você não pode fazer nada. E daí fica aquele sentimento de Você vai ficar com angústia. angústia, Eu é. estava a 200 quilômetros da minha família, o que que eu ia fazer? Nada. Nada, Eu não podia sair dali, eu estava grávida, inclusive o meu médico não deixava mais nem eu viajar. Sim, Ele falava: "Juliana, você está com 8 meses, você vai", né, minha filha nasceu em fevereiro, eu estava com quase 8 meses, "então você não vai mais, você não pode sair daqui, né, aceita o que estão te falando, né, que está tudo sim, bem, que está tudo tranquilo". Então essa é a preocupação de todo mundo. Acho que as sim. notícias estão ali, a gente precisa saber, a gente precisa saber que existe uma guerra, a gente precisa saber, a gente não é, Isso. alienada na questão de: "Ah, não quero saber de nada, vivo numa bolha", como, né, a tua Isso. família Não, e falou. a questão, assim, o quanto essa guerra influencia economicamente pra minha vida aqui, óbvio, Isso essa é uma coisa mesmo, que a gente tá isso. falando, Mas o que que eu posso fazer por mas o isso? que que nesse momento eu posso fazer? Eu preciso ficar alerta, entender, ok, mas é igual na pandemia, o que que eu posso fazer? Eu tenho que manter o isolamento, né, higienizar minhas mãos aonde eu for e cuidar. Agora ficar olhando o número de mortos todos os dias não vai mudar. Eu tive um evento também pós, campanha também. E aí as pessoas falaram: "Mas você vai fazer mesmo?" Porque a gente não sabe das incertezas que vai acontecer no nosso Brasil. Mas era um dia depois, dia 31. Aí Tá. as pessoas assim pra mim: "Mas você vai fazer?" Eu falei: "Gente".
Por que que eu não vou fazer? Ai, mas olha, tá fechada a barreira. Sim, aí aquela pessoa aí dentro do grupo nós temos muitas regras também, né, não tem bom dia, boa tarde, boa noite, não tem foto de beija-flor e nem pôr do sol, Ai, eu porque amo. ninguém aguenta. Não, eu não aguento. Não, mas Você eu amo gosta? ver não, eu amo o pôr do sol, eu amo Ah, tá, beija-flor, tá. Sim. mas Mas dentro não do precisa grupo, ficar se eu postando no deixar grupo. fazer Ok. isso, não tem Sim. foco. Então lá aí assim, as pessoas é utilidade Foto do pública. beija-flor, agora você Meu marido que fala do é beija-flor que que as tem gente pessoas que me colocam. manda isso. É terrível. Eu tô querendo até trocar de número, não Não aguento é? mais. Mas o que que acontece? Está lá, a gente sabe que as coisas estão lá, mas o que que a gente precisa fazer? Seguir em frente. É. Aí dentro do grupo, por exemplo, uma pessoa perguntou, tinha uma barreira em algum lugar fechado que ela não ia conseguir chegar. Qual que era a resposta? A barreira é em tal lugar. Quando eu vi tinha 3, foi muito rápido, eu vi 3, 4 vídeos mandando dos caminhões, daí como é que chama? Já Tudo aquela queimado. Opa, eu fechei o sensacionalismo. grupo. Eu fechei o grupo, eu falei: "Gente, é o seguinte", aí já vieram no particular: "Mas não pode falar". Eu falei: "Pode". A pessoa fez uma pergunta: "Onde vocês acham que eu consigo passar? Tá fechado?". Pronto, a resposta era aquela. Agora, colocar para as pessoas, é como você falou, aquela angústia. Sensacionalismo, né? Isso aí Eu sei que realmente estava não. acontecendo, mas eu estava num momento onde tinham outras empreendedoras chegando no local, fazendo o evento. Era um movimento que a gente ia fazer o dia inteiro, assim, foi do meio-dia. Eu, na verdade, comecei às 10 da manhã. Fui fazer cílio com uma lady, já fui gravando, aí fiz lá o ao vivo da sobrancelha, da micro, aí tinha uma palestra, aí fiz um podcast que eu faço na rádio, mas acabei fazendo aí online, porque isso online nos ajuda. Sim. Acabei fazendo de lá para ser algo diferente. Foi no mezanino de uma lady nossa. Então a gente foi fazendo vários movimentos, até de noite, nós saímos de lá 11 horas da noite. Então daí tinha palestra de terapeuta, de psicóloga, daí tivemos uma rodada de negócio onde nós sentamos em volta de uma mesa, foi super gostoso. Então assim, a gente fez vários movimentos, não iam estarem todas, né, só Sim. eu, né, que estava lá das 10 às 10, mas normalmente elas vão passando nesse Sim, movimento. pelo Quem evento. consegue chegar, chegou, e foi muito gostoso. E às vezes é uma ou duas e a pessoa já: "Ah, porque ninguém Faz vai, aquele porque", movimento. Daí eu né. só falei: "Gente, eu só prefiro que vocês não falem". Eu sei que está acontecendo, né, mas eu sempre digo, eu prefiro se você quer conversar com aquela pessoa sobre aquela situação, vai lá no particular dela, foi ela que perguntou, né. Então, assim, às vezes eu sou um pouco firme nessa questão, Isso. porque É, mas precisa tem ter que uma ser. organização no grupo, Exato. né, porque Tem que senão ser. não vai a gente não segue em frente a vida. Não, E exato. não é porque eu sou alienada e não vejo isso, porque às vezes as pessoas podem falar assim para mim: "Ai, mas você não se importa?". Me importo, eu converso com quem quer conversar. Mas você imagina num grupo se você levanta polêmicas, nós não sabemos que partido que é nós somos em 200 pessoas, É, eu sou da cada uma seguinte é de um jeito. exato, vão pensar de uma forma diferente, Uhum. vai haver, né, conflito. Eu sou de seguinte opinião: ou você quer resolver ou você quer reclamar. Você começou a reclamar, qual a solução? Exatamente o que você falou aqui no início, qual solução eu tenho pra isso? "Ah, eu não tenho solução", então acabou a conversa aqui. Ficar reclamando não vai resolver. Falo isso até para meus filhos: "Quer reclamar ou quer resolver?" Porque, tem pessoas que você ela arranja um problema para cada solução. Se você achar uma solução, ela vai arranjar um outro problema, aí você Sim, vai arranjar aí eu já não tinha paro. escutado isso ainda. Tem gente que ela arranja um problema para cada solução, não é uma solução para cada problema. E aí comigo é assim, se alguém vem e reclama, eu já consigo olhar aquilo de forma sistêmica, porque eu tenho que fazer isso na minha vida, senão eu sento e choro, né. E aí eu trago pra pessoa, uma amiga, sei lá: "Ah, mas é que isso aí não dá", eu vou tento até, mais uma alternativa, e se você for para aqui? "Ai, mas é que não sei", eu falo: "Olha, então você tem que repensar, né, talvez". A minha mãe, eu falo que ela é uma pessoa muito culta, mesmo não tendo estudado muito e não tendo feito tantas terapias que hoje todo mundo faz, né, e Sim, nem estando sim. tanto nas redes sociais como eu. Mas ela sempre diz: a única coisa que não tem solução é para a morte. É, é isso aí, o O resto restante você consegue, mas aí vem a forma como você vai lidar com aquilo, com sim, aquele problema, com aquela situação. Até sim, para doença hoje tem uma solução. Tem os sim. remédios, tem os Vai médicos, tem as tratar, vai curar, vai e levar aí vai seguir em frente. A única coisa que não tem solução é a morte. é, Então aquela morte você vai cada um vive o luto de uma maneira. Então sim, você, né, não tem o que fazer, uma pessoa vai te sim. contar da morte, você não tem o que fazer, você pode dar soluções, olha, né, você quer sentar Mas chorar, aí tô aqui contigo, você quer tomar um café, eu tô aqui contigo, você quer conversar, você quer só abraçar. Então essas situações, a gente não tem o que dar a sim, solução, que nós não podemos trazer de volta. Então é a única coisa. é O verdade. restante, nós temos solução para tudo. Às A vezes gente não é pode buscar. exatamente como a gente gostaria, mas é uma resposta, é É uma o momento.